de começar, né? Uhum. Então, assim, a minha história com essa parte de tentar contribuir um pouco nessa questão de desenvolvimento de tecnologias, né, de robótica, de automação, começou por volta de 2012, né? Eu trabalhava, antes daqui de ser um professor do FMG, eu trabalhei no campus avançado da Federal de São João del Rei, na cidade de Ouro Branco, e era um campus novo, né, onde ali a gente tinha que criar várias estruturas do zero, né? Era um campus que foi criado naquela onda do, do Reúne, dos programas Expandir, e ali eu entrei em contato, né, com um grupo muito diverso de professores, né, ligados à biologia, ligados às ciências agrárias, né, engenharia química, e ali comecei a me interessar por essas questões de tentar aplicar tecnologia mais voltada para essa área da agricultura, da ecologia, né, e é ali que começaram bons frutos, né. Depois, desde 2017, sou professor aqui, né, da UFMG, Departamento de Eletrônica. Então, o grupo acabou se desfazendo, né, porque outros docentes também mudaram de instituição, alguns foram para o exterior. E aí, agora, tendo próximo aqui, né, vocês do ICEA, uma oportunidade da gente dar um novo vigor aí, né, para essa parte da pesquisa, né? Então, minha trajetória não é uma formação já ligada às agrárias, né, mas acabei encontrando esse campo tão bacana de pesquisa aí nos últimos anos, né? E pretendo continuar aí tentando dar minhas pequenas contribuições, né? Aí assim que puder, Alcinei, você pode começar a gravar e a gente começa. Já está gravando, pode ficar à vontade. Ah, ótimo então. Então, pessoal, né, Alcinei, obrigado por você ter me apresentado, pelo convite, né? Agradeço a todos aí de estarem escutando essa palestra, né? Então, hoje eu vou falar um pouco desses conceitos, né, que são conceitos recentes aí, desenvolvidos nos últimos anos, dessa ideia de indústrias, de automação e também de agricultura 4.0, e tentar traçar o que seriam os horizontes de aplicação da robótica nessas áreas das ciências agrárias. Então, vou fazer um pouquinho da conceituação do que é automação, do que é robótica. Apesar delas parecerem ser a mesma coisa, tem um histórico um pouquinho diferente. Então, vou tentar traçar esses conceitos, a perspectiva histórica dessas áreas, como que elas estão hoje, falar um pouquinho dessas aplicações que já vêm sendo empregadas no campo, né? E falar as oportunidades próximas, né, de pesquisa, onde que isso pode avançar e tomar algumas conclusões, né? Bom, então, o que é a ideia de automação, né? O conceito de automação é um processo que opera de forma automática, sem auxílio ou intervenção de operador humano. Então, um exemplo de processo automático, a gente pode pensar um moinho, né? Onde aqui a gente coloca o grão, né? E um operador humano ali vai fazer o giro da roda para fazer esse grão virar uma farinha, né? Então, desde muito tempo atrás, já se sabe que é possível automatizar esse processo, né? Uma ideia seria uma roda d'água, né? Então, se desvia ali o curso de água do rio, né? Do córrego, para fazer esse giro da pá e fazer a tração mecânica necessária para girar as pedras do moinho lá em cima, né? Então, esse é um exemplo que existe automação bem rudimentar e que é bem antigo, né? Mas note-se que é dada uma simplicidade, né? No caso dessa automação, a gente tem uma tarefa que deve ser executada sem essa intervenção humana, que no caso é o giro das pedras, né? Então, através da alavanca, ele volta com o curso para girar a roda, ele gira a alavanca ali e tira o curso da água passando da roda d'água. Então, aqui é um esquemático, né, de uma outra forma dessa aqui, que a gente pode dizer que está mais ligado à área de automação. Então, a gente nota, né, que não necessariamente as ideias de automação, de se tornar processos sem intervenção humana, não são só recentes, elas existem há muito tempo na humanidade. Por outro lado, né, a robótica ela é bem mais difícil de contextualizar, de você perguntar para vários roboticistas, né, várias pessoas que atuam na área, a definição ela vai variar, né? Então, eu peguei uma definição aqui mais geral, né?
que seria o estudo dos dispositivos automáticos, né? Então, dispositivos têm aquela capacidade de automação, onde eles percebem o ambiente, fazem cálculos, computações, para tomar uma decisão, geralmente uma decisão ótima, uma decisão que vai ser a melhor possível, e vai interagir com esse ambiente. Então, a ideia, né, da robótica é ter esse ciclo funcionando sozinho, onde eu vejo, né, percebo o ambiente por meio de sensores, por meio de informações que podem ser câmeras, lasers, ultrassom, imagens. Vou fazer minhas contas, né, vou pensar como agir, tomar uma decisão, faço essa decisão e vejo o efeito dela. Então, assim, pensar só nessa definição, a gente teria muitas máquinas simples, né? Por exemplo, uma máquina de lavar roupa ali, ela poderia ser pensada como um robô, mas não é, né? A ideia é que são tarefas num grau de complexidade maior. E aí no campo, né, se a gente for pensar, tarefas desse tipo que requer especialização, a gente pode citar, por exemplo, aqui uma colheita, né? Para frente, né? Aqui mostrando todas as etapas dessa plantação de morangos, né? Até que a gente chega na parte da colheita, onde é um processo extremamente complexo, né? Porque a gente tem que avaliar se o fruto está maduro, se aquele fruto está num padrão de qualidade para ser colhido, se ele não está, ou aqueles que estão desgastados ali com um amassado, um fungo, a gente rejeita, né? E é uma tarefa que implica uma mão de obra muito grande, né? E muito bem treinada para fazer aquilo ali. Geralmente são trabalhadores que vão ganhar por produtividade, né? Dependendo do local. E a gente vê ali a habilidade que eles têm de reconhecer, fazer essa coleta sem amassar, né? Então são trabalhadores altamente especializados, né? Então esse tipo de tarefa a gente pode pensar que é mais uma tarefa do lado da robótica, onde eu tenho um ambiente desafiador, eu tenho o desafio de fazer a avaliação do grau de maturação do fruto, que não é simples, vai requerer usar coleta de imagens, algoritmos para identificar o que é um fruto maduro daquele que ainda está verde, né? Tem que fazer essa coleta com muito cuidado, né, para não amassar. Tem que tentar fazer isso numa uma velocidade grande. Então a gente percebe, né, que olha só, uma estrutura robótica gigantesca dessa não consegue nem se aproximar de um décimo ali da capacidade daquele operador humano, né, dada a questão da complexidade dessa tarefa. Então, geralmente, a robótica está assim, ela está um pouco aquém ainda do que o humano, um operador humano, um trabalhador humano consegue fazer, mas a gente quer que essa diferença aí vá diminuindo ao longo do tempo, né? Bom, então, do ponto de vista, né, robótica, esse nome robô, a gente pode atribuir a sua origem a mais ou menos uns 100 anos atrás, né, numa peça de teatro do escritor tcheco Karel Capek, onde ele introduziu os termos robota e robots para indicar seres que eram fabricados, né, nessa alegoria da peça dele, eram seres orgânicos, mas que eram fabricados, né? Então, para o que a gente consegue pensar na terminologia de hoje, eles eram mais androides, né? Quem viu lá aqueles filmes do Blade Runner, né? Esses filmes mais de steampunk, né, que a gente vê por aí. Mas o nome surgiu de lá, né? E ele ganhou muita difusão com os contos do Isaac Asimov, né? Aquele das 3 leis da robótica, né? Então, ele escreveu uma série de contos e usou esse nome Robotics a primeira vez em inglês, né? Por volta final da década de 40. Então, desde a sua concepção, né, a robótica veio com essa ideia, né, de substituir o humano. Então, a maioria dos robôs que a gente pensa, né, quando a gente vai ser muito influenciado pela ficção científica, a gente vai pensar nesses robôs com figuras humanas, né? Então, a gente vai ter sempre um ali da ficção científica que a gente tem um pouco de carinho, né, atenção, ou que marcou alguma história que a gente viu. Por outro lado, né, apesar de eu dizer aqui que a automação é muito antiga, né, essa ideia de substituir trabalhos repetitivos por outras vias que não fossem do trabalho humano, né, de mecanização, essas ideias, elas surgiram também por volta da década de 36, né, então o termo automação, ele veio aí na figura do Harder, que era um engenheiro lá da General Motors, né,
que depois veio a ser vice-presidente da Ford e, em 46, criou esse primeiro departamento de automação. Então, a ideia naquele processo era estender essa questão do Fordismo, né, que é a linha de produção onde cada trabalhador era especializado em fazer ali uma parte do carro, né, um tipo da montagem, mas trocar isso por equipamentos mecânicos e robôs rudimentares, né, que seriam os manipuladores. Então, a ideia da automação, né, ela vem forte assim na mídia por volta ali da década de 50, 60, quando foi proposto o primeiro manipulador, que é o Unimate, né? Então, esse é um vídeo da época aqui mostrando o que eles esperavam do Unimate, né? Então, assim, né, como vocês podem notar nessa expectativa que se tinha ali, né, algumas décadas atrás, é de que realmente iam ser objetos que iam substituir vários trabalhadores, né, e várias ideias repetidas, e a gente vê que a história foi um pouco diferente, né, para não dizer bastante. Então, nessa linha do tempo, né, até os anos 1980, as pessoas trabalhavam com robótica e automação, eram quase sempre faziam as duas coisas, né, eram áreas bem dissociadas, né. Então, a gente ia ver mais a robótica no contexto de teleoperação, né? Então, eu vou usar um robô à distância num lugar perigoso, que eu não quero correr riscos, né? Eu tenho influência de calor, produtos perigosos. A gente via automações em pequena escala com não tão grande precisão. A partir dos anos 90, né, onde a gente tem essa consolidação aí da informática, da computação, o barateamento de custos da eletrônica, né, a robô começa a sair da fábrica, né, se tornar alguma coisa mais viável, e a automação também se desvincula da robótica, né? Então a gente passa a ter automação em vários setores da nossa vida, né? Automações residenciais, no sistema financeiro, no sistema bancário, né? De telecomunicações, etc. Então, a partir dessa parte, as duas áreas começaram a se desenvolver um pouco assim, de forma independente, né? Então, ficou-se mais associada à robótica com essa questão dos manipuladores, dos humanoides, né? Esses robôs com figura humana, um pouco dos veículos, né? Que a gente vai falar também bastante nessa palestra, e a automação mais nessa parte mais ligada ao software, né? Alguns equipamentos bastante específicos. Agora, gradualmente, nessas áreas parece que vão se redescobrindo, né? E tentando ver essas sinergias, né? De tal forma onde ambas conseguem uma se beneficiar da outra, e a gente também não consegue ver tantas barreiras tão grandes entre elas. Então, contextualizando essa ideia, né, do que vem a ser indústria 4.0, e esse jargão pegou para outras áreas, a gente pode definir muito bem, né? A indústria 1.0 é aquela indústria revolução industrial que a gente estuda, principalmente começou na Inglaterra, com a questão das máquinas a vapor, né, tecelagem, navios, trens. A segunda etapa é, né, vamos dizer assim, a descoberta da eletricidade, ou como usar a eletricidade, e também a questão do uso dos combustíveis fósseis, né, essa parte das linhas de produção em massa, etc. E a terceira revolução foi o advento das comunicações e do computador, né? Então, sempre fazendo melhorias do que a gente tinha dos processos antigos. Então, o que a gente vê nessa chamada indústria 4.0 é uma melhoria da indústria 3.0, onde a gente agora não tem computadores centralizados, tem eles distribuídos, a gente também não tem redes
locais, né? A gente faz essa computação na nuvem, a gente tem um volume de dados muito maior, mas também agora a gente começa a ter pontos que já vão, para alguns, sendo definidos como que vai ser a indústria 5.0 ou ainda vai ser parte dessa, né? Então, a parte da engenharia genética, das questões cibernéticas, né, de interface de homem e máquina, né, essa questão do mundo virtual, de poder controlar dispositivos usando né, a mente, o movimento dos olhos, né, principalmente nessa parte assistiva, a gente vai tendo avanço. Então, seria para alguns essa consolidação do 3.0 e essa modificação também em algumas estruturas. Então, no que a gente tem assim do panorama de robótica, automação, né, que pode ir para o campo, é que anteriormente a gente tinha tarefas rotineiras, perigosas, repetitivas, muita previsibilidade e ambientes bem estruturados, né? Essas são as questões que eram resolvidas no passado. Agora, com essa ideia da Revolução 4.0, a gente pretende atacar tarefas mais complexas, onde exige adaptabilidade e também ambientes onde eu não tenho uma iluminação constante, onde os obstáculos mudam, né? Então, se a gente for pensar aqui uma analogia mais para os nerdolas aí, né, que gostam de quadrinhos, de filmes, uma parte da robótica se pensa ali em focar, né, no Homem de Ferro aí, no projeto aí da armadura, mas outra parte muito interessante do trabalho dele é aquela inteligência artificial que conversa com ele, que faz as simulações, né, que ajuda ele até a fazer projetos, né? Então, essa que é o caminho aí que a gente está tendo na confluência aí de automação em robótica. Então, a ideia, né, de 4.0 é uma fábrica futurística onde a gente vai ter ali máquinas fazendo previsão de demanda, de ajuste, né, pessoas usando ali realidade virtual, sensores de internet das coisas facilitando toda a questão de logística, de comunicação, robôs mais modulares, né, não ser só um robô que faz um tipo de coisa, eu vou investir muito naquilo, não, eu quero ter um robô que faz várias tarefas, né. O uso de visão computacional como sendo um sensor mais robusto, né, que funciona em locais, a não ficar ligado ali só a sensores de laser de muita precisão, né, e o uso também dessas tecnologias logísticas, né, do transporte via carros sem motorista e tudo mais. Então, o que seria o horizonte aí, né, da gente tentar pensar na agricultura, né? Então, até agora na palestra eu vim falando um pouco da agricultura, mas dizer, onde aqui que a gente vai conseguir achar esse contexto, né? Então, a gente vê essa união aí da robótica, da automação, e a gente tem que pensar em entrar aqui nessa interseção com a parte das aplicações, né? Então, nessas engrenagens aí que estão se acomodando, funcionando, onde que a gente pode fazer aplicações e se beneficiar disso? E aí a gente pode pensar também numa metáfora futebolística, né, que também vem da ciência da agrária, dizer que a gente está na zona do agrião, né, na cara do gol ali. Por quê? O campo tem esse desafio, né, do clima, tem sol, tem chuva, está de noite, está de dia, tem vento, está nublado, né? Eu tenho variações climáticas, sazonais, então tudo isso são desafios que se tornam vantajosos a gente tentar usar essas tecnologias da robótica. Então, os conceitos chaves que a gente vai tentar usar, né, nessa ideia de 4.0 são as simulações, os chamados gêmeos digitais, né, onde eu tenho ali um programa de computador que tenta ser um gêmeo ali no mundo virtual, predizendo tudo que vai acontecer com o sistema real, né? A gente vai ter que tratar aí a questão da ciência de dados, né, Big Data, esses dados muito difundidos, muito acumulados, né, e como geri-los. E também a questão da interoperabilidade, né? Isso tem a ver com uma fazenda inteligente, ela tem que funcionar por uma certa época do ano, o que vai acontecer nela na outra. E então, para combinar nessa parte de chegar realmente numa fazenda inteligente, uma indústria inteligente. Então, vou falar alguns modelos aqui que já têm funcionando, né, alguns trabalhos. Aí estou referenciando eles aqui, mas eu deixo para o Alcinei a palestra e depois para vocês pegarem com calma, né? Então, o que seria esses modelos preditivos aí que a gente chama de digital twins, né? Então, nesse caso aqui, nessa aplicação, é uma plantação de algodão, né? Então, eles vão dividir ela aqui em grades aqui desde o começo, aqui está nessa primeira coluna mais esquerda, abril, né? Então, vai fazendo essa folhagem, né? Vai
A planta vai crescendo até chegar, ela, né, se desfolha toda e chega aqui no ponto de fazer a colheita, né? Então, a ideia é aplicar esse gradeamento numa vasta extensão, né, e conseguir fazer realmente uma simulação de previsão que eu consiga ter comportamentos daqui a 15, 30, 45 dias, né, para eu tentar me antecipar de alguma forma logística, né? Outra ideia, né, associada à ciência de dados, né, que hoje muitas vezes o que a gente consome vem de muito longe de onde a gente está, né? Então, esse exemplo aqui dos Estados Unidos, né, o pessoal de Boston vai consumir um tomate que sai lá da Flórida. E aí, por isso, ele já tem que sair aqui verde, né, para dar tempo dele chegar maduro lá e não estragar. Então, isso envolve uma logística muito complicada, né? Por um lado, a Flórida vai ter mais extensões, são terras mais baratas, mão de obra mais barata, então consegue se baixar os custos, mas aí você vai ter todo esse impacto ambiental de se transportar para longe, né? E logístico também. Então, o ideal, né, seria se a gente tivesse essa abordagem de fortalecer produtores locais, né, nos arredores aqui de Boston, né, essa cidade aqui na Nova Inglaterra, né, onde tem produtores que vão criar de maneira orgânica, não visando tanto lucro, mas também a questão da qualidade, do sabor, né? E a gente já tem iniciativas nesse sentido, né? Uma delas é a Open Food Network, né? Que tem até um site brasileiro. Mas onde que se pode, qual que é o horizonte de contribuição? Tentar usar essas questões de demanda, onde que está o produtor, o que que ele consegue fazer com o consumidor, de uma forma mais inteligente, né? Visando diminuir o desperdício, fazer preços ali que mudam de forma dinâmica, né? Então, tentar trazer para o e-commerce, né, para essa questão virtual, quando a gente tem na cidade aqui a feirinha de produtores, né? Se a gente conseguisse ter essa feirinha de produtores chegando na porta da sua casa, seria um ganho para todos, né? Consumidores, produtores, meio ambiente. Outro exemplo que a gente pode pensar, já é uma situação mais de realidade, né? Seriam esses das fazendas inteligentes, né? Vou passar aqui o vídeo para frente, né? Mostrar esse exemplo aqui de fazenda inteligente. Bom, então deu para ter ideia, né? Essa ideia de fazendas verticais, onde a gente tem pouca intervenção humana, né? Muitos equipamentos, tudo mais. Mas, de qualquer forma, vocês notam que são exemplos que eu consegui dar aí que já estão mais prontos, que são mais ligados ao que a gente pensa mais como automação, não tanto com a robótica. Então, a robótica justamente vai vir para aquela ideia de ter uma oportunidade ali pouco desbravada, né, para a gente conseguir vencê-la e lá no final ela virar uma automação realmente, alguma coisa bastante robusta, replicável, vira um produto, né? Então, uma frase que o pessoal gosta de usar para diferenciar robótica e automação é dizer, quando você tem um robô, é robótica. Quando você tem milhares de robôs, é automação, né? Então, essa ideia de que a automação já é mais o produto, a linha ali. E para o nosso caso aqui, né, está dentro das universidades, a gente tem que buscar essas oportunidades mais de pesquisa, de campos abertos, né? Então, agora, nesse finalzinho, para concluir, falar de algumas coisas que os grupos dos quais eu participo aqui, a gente tem tentado atacar, né? Um deles são os problemas das plataformas terrestres, né? Então, hoje a mecanização no campo e até tratores autônomos são realidade, né? Mas eles têm alguns inconvenientes. Então, para a questão da economia da escala, né? Para eu tentar baixar o custo de um equipamento desse, geralmente eles têm que ser muito grandes, com grande autonomia para pegar áreas cultiváveis muito grandes, né? Os problemas disso são questões, por exemplo, de acidentes, né? Que a gente pode ter com os trabalhadores, altos custos de manutenção, de combustíveis, né? E um mais ligado realmente à parte sustentável da agricultura é a questão de compactação do solo, né? Que é um
É um equipamento muito pesado, né, de algumas toneladas, e aí a gente consegue ver aqui alguns exemplos de compactação, e a gente sabe que isso vai diminuindo, né, a quantidade de nutrientes, né, da circulação deles ali através de da aeração, né, do solo. Então, uma ideia, né, que o pessoal tem proposto é trocar, né, esses mamutes aí, né, esses grandes tratores, por ferramentas menores, né? Então, a gente já vê isso sendo feito a nível de empresas, né, como John Deere, alguns outros fabricantes, mas também no nível de pesquisa e de tentar fazer plataformas onde você possa entregar para o usuário e ele configurar de acordo com a sua necessidade, né? Então, pensando nessa iniciativa aqui, a gente fez uma plataforma terrestre, né? Tá? Foi até o trabalho de mestrado aqui do aluno Vitor Miranda, onde a gente construiu essa plataforma pequena aqui, pensando inicialmente no problema de transporte, né, para vencer a questão de cargas que variam e também de terrenos acidentados, né? Porque geralmente aqueles grandes tratores também eles vão ter uma boa autonomia num terreno plano, né? Mas a gente sabe que terrenos com aclive, declive, irregularidades, para um terreno pequeno pode ser um desafio. Então ali ele trabalhou mais nessa parte de automatizar e vencer esses desafios, né? De fazer a parte realmente de seguir uma trajetória, né? Então ele basicamente automatizou isso, né? Ainda não está no nível de ser um robô. E aí o que a gente quer, né? A continuidade dessa pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente pensar numa questão de tratamento aqui contra ervas daninhas, né? Então a gente sabe que uma abordagem tradicional é pegar um terreno desse aqui, tratar ele de forma homogênea e aplicar uma dosagem única de herbicida, né? Isso tem vários inconvenientes, né? Dentre eles a questão ambiental, que muito daquilo acaba se desperdiçando, né? A gente tem alguns também questões de quais tipos de herbicida aplicar. E aí uma resposta que já existe, né, é o que a gente chama de agricultura de precisão. Então, né, vocês devem conhecer melhor do que as ferramentas, mas a ideia é criar essas zonas de manejo e aí ter por zonas um tratamento diferente. E o que a gente tem visto, né, como alternativas do futuro seria o tratamento individual de cada planta. Então, cada planta tem ali o seu mapeamento, o seu reconhecimento, ela está dentro desse gigante banco de dados, né? Então isso é também um desafio do ponto de vista do número de dados gerados, né? E aí a gente conseguiria fazer um tratamento bastante específico, né? Então uma ideia que o pessoal da robótica vem trazendo, até uma startup aqui que ganhou um prêmio do IET, que é um órgão bastante aí no contexto de engenharia elétrica, foi esse que faz a poda das daninhas usando choques elétricos, né? Então, basicamente, está explicando aqui, né, os problemas que eu falei da aplicação dos herbicidas em grande escala, né? Então, né, basicamente, essa ideia de um método sem usar agentes químicos, né, onde se vai dar um choque na erva daninha e acaba matando ela, né? Outras abordagens também que a gente tem visto como pesquisa é o uso de laser, né? Então, laser direcionado. A questão do laser é que é um equipamento mais caro, né? Requer um pessoal mais especializado para usar. Então, essa é uma linha aqui que a gente gostaria de perseguir, né? Dessa questão do combate sem herbicida, planta a planta, né? Bom, continuando, né? Outras abordagens dos nossos grupos aqui, a gente trabalha com veículos aéreos para diversas ideias, né? Então, a gente tem trabalhos de inspeção, de uso de múltiplos agentes, né? A gente também
tem alguns trabalhos dentro do nosso grupo de entrega de pacotes, de encomendas, né? Mas a gente sabe que os problemas dessas plataformas aéreas são o risco de acidente e a questão de autonomia, né? Então, uma plataforma dessa gasta muita energia para ficar funcionando muito tempo. Algumas ideias são essas aqui que eu mostro à direita, né, que seriam torres de carregamento que poderiam ser posicionadas, né, então ele não precisa fazer o pouso, decolagem, não precisa ter um operador ali que troca a energia, mas são soluções ainda caras, né, e difíceis, né. Então, uma ideia que a gente quer perseguir aqui também é o uso de energia solar, né, pelo menos para veículos de asa fixa, né, o que a gente vê nesse exemplo aqui, né. Esse é uma pesquisa aqui dos Estados Unidos, né, onde ele conseguiu, por exemplo, para esse veículo bastante leve, fazer um voo autônomo de um dia inteiro. Ele conseguiu um dia inteiro ficar monitorando ali uma região, né. Então, vocês... Espera aí, passei aqui. Então, vou mostrar aqui a ideia, né? Ele está fazendo um sobrevoo, né? Tem essa questão toda do vento, né? Essas dificuldades, né? Então ele conseguiu, por exemplo, mostrar, mesmo sem nenhuma otimização no controle da aeronave, que é possível, né? Para ela ficar um dia inteiro funcionando só com uso de energia solar, o que para a gente seria um ganho muito grande, né? Ainda mais no Brasil, que é um país, né? Que a incidência solar é muito grande. Outra área aqui que eu não comentei, mas também a gente tem trabalhado, é a visão computacional, né? Onde se sabe que o uso do chamado deep learning, né? Que são essas redes neurais de camadas profundas e onde se segmentam uma imagem em partes que vão sendo convoluídas, né? Ou seja, criados menores features, né? Características e tenta se extrair o mapa. Foi uma revolução muito grande, né? Nos últimos aí, 5, 7 anos na parte de visão, e os resultados realmente têm sido incríveis, né? Impulsionado aí resultados de ver maturação de fruto, questão de defeitos, né? Porém, essas ferramentas elas não são ainda uma bala de prata, né? Então, pegar um exemplo aqui da indústria de florestas, né? Onde a gente tem toras, e mesmo, por exemplo, esse algoritmo aqui, que é o MASC RCNN, que ele é muito bom, ele não consegue segmentar muito bem coisas que não estão aqui ou na vertical ou na horizontal, né? Então, esse trabalho aqui que eu chamo, né, propõe outras melhorias, né, que seria o MASC RCNN rotacionado e o MASC 2, que consegue realmente pegar essas toras, né, atribuir que aquela região da imagem ali tudo pertence ao mesmo. Então, essa área de visão computacional, apesar dela ter avançado muito, ela tem um horizonte ainda de ganho, e aí é importante ter essa junção do especialista, do problema específico. Bom, pessoal, então, já chegando para o final, né, eu acredito assim que as conclusões que a gente chega, então, o horizonte que a gente consegue enxergar é um horizonte muito bom, né? Acho que a gente está num momento assim de avanço tecnológico e incrível, né? E muitas ideias podem fazer realmente essa melhoria aí da atividade da robótica no campo. Mas para isso a gente precisa de times multidisciplinares, né? Então, não basta ter um grande roboticista, um cara de automação, é preciso ter esse trabalho pessoal de ciência de dados, de estatística, o pessoal da aplicação para entender esses detalhes, né? Essa questão da adaptação. Então, é o fazer acontecer mesmo, e aí a gente precisa de times especializados, né? Então, o horizonte que a gente fica satisfeito, né, de oportunidades, mas a gente vê que também tem questões a serem tratadas, né? Ou seja, com qual foco que a gente vai dar aí esse avanço, né? O foco mais nas necessidades sociais que a gente tem, da questão ambiental, do clima, né? De alimentar cada vez mais pessoas, ou esse investimento ficar concentrado realmente nas grandes empresas, grandes conglomerados, que muitas vezes têm acesso a essa questão da robótica, dos meios de automação, mas não vão usar com finalidades assim tão mais para o coletivo, né? Então, acho também para o nosso lado, como pesquisadores, né, da universidade pública, que tem esse papel social, a gente tem que também deixar esse horizonte mais claro aí para essa questão social mesmo de se aplicar a robótica na agricultura.
né? E aí eu trago esses dados aqui, vocês devem conhecer muito melhor do que eu, que hoje a gente tem estimativas de que 30% dos alimentos são desperdiçados, né? Então, isso aí num mundo em crise, num mundo com restrições, é uma coisa que a gente tem que tentar diminuir. E também, né, trabalhadores no campo ainda sofrem muitos acidentes fatais, né, principalmente com a operação desses maquinários. Então, acho que são questões aí que acredito que a questão da robótica terrestre, aérea e suas interligações podem tentar resolver. Tá certo, pessoal? Agradeço aí por me escutarem, né? Então, deixo aqui também meus contatos, né? Os sites do meu pessoal, do departamento onde eu estou aqui, que tem outros grandes pesquisadores também envolvidos nessas questões, e meus e-mails para contato. Então, agradeço aí, Alcinei.